Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestete e hoje nós vamos falar sobre Vênus entrando em Câncer. Vênus entra em Câncer no dia 30/7. E o que isso significa? Bom, Vênus em Câncer significa que talvez seja um período de focar em segurança, em cuidado. Focar talvez no seu cuidado afetivo com a sua família, com o seu parceiro, com a sua parceira, em meio aos seus amigos. É muito ligado ao seu âmbito familiar, afetivo, relacionamentos íntimos. Bom, tudo isso é muito interessante, tudo muito bom. Esse trânsito permanece de Vênus em Câncer até o dia 25 de agosto, se eu não estou enganada. Então, serão aí 25 dias de emoção à flor da pele. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar muito sensível às coisas. Talvez o que antes não te afetava tanto, nesse período pode ser que te afete. Pode ser que você talvez não tenha tanta calma em receber uma informação como antigamente, só porque Vênus está em Câncer. Isso significa que pode ser um período de você fazer, às vezes, uma tempestade num copo d'água? Sim. Pode ser um período de você ter uma nostalgia maior? Também. Mas também é um período aonde tudo é muito intenso. Então, se você está começando um relacionamento nesses 25 dias, vai ser uma coisa assim: eu nunca vivi isso antes na minha vida. Vai ser mais ou menos o que você vai sentir. Vem comigo, vamos ver o que o tarô nos traz para essa energia de Vênus em Câncer. Nós vamos iniciar com o oráculo Crystal Grid para ver as energias disponíveis para esse período, até dia 25 de agosto, de 30/7 a 25 de agosto. O que Vênus em Câncer traz? Caíram duas cartas. Uau! Caiu o cristal Epidote, manifestação. Lindo. Chakra do coração, pedra verde. Nature Spirit, o quartzo chlorite, também verde. Uau! Duas vezes chakra do coração aqui. É Vênus na veia. A energia inicial para essa leitura de Vênus em Câncer abre com o chakra do coração, com a manifestação e com o espírito natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse período, se há algo que você quer manifestar, o modo pelo qual você manifesta isso, primeiramente você tem que o que você quer manifestar tem que estar alinhado com o seu coração, tem que estar alinhado com o seu eu natural, com o seu espírito natural, com a sua fonte de energia, com as suas raízes mais profundas, onde o seu pensamento é puro de felicidade e de alegria, mesmo não tendo o que se quer. Você só manifesta algo quando você é feliz sem. Mas isso é transmitido não somente através de palavras, as palavras vão ajudar você com o tempo a acreditar nisso, mas na vibração que você sente, na real felicidade que você sente no fundo do seu coração, no seu eu verdadeiro, de que você é feliz sem ter aquilo. É algo que talvez você deseje profundamente, sim, mas você já é feliz mesmo sem ter. Você é feliz porque você respira, você é feliz porque você acorda, porque você tem o seu dia a dia, porque você pode desfrutar de momentos com o seu cachorro, pode desfrutar de momentos com o seu esposo, com seus amigos, com seus filhos, porque você tem um teto na sua cabeça, porque você tem o que comer, porque você tem pessoas às quais você pode ajudar. Você é feliz. O que você deseja talvez seja algo que você use como uma ferramenta para ajudar outras pessoas
e não simplesmente para te fazer mais feliz, mas para completar o seu propósito de vida aqui. Quando tudo isso entra em alinhamento, você manifesta aquilo que você quer. Muito profundo. E essa manifestação, ela é toda a partir do coração. O coração tem que estar alinhado com a sua mente, com os seus pensamentos positivos, então só assim você vibra. E só através desse jeito é que as coisas se manifestam. Mas elas também não se manifestam do dia para a noite. Se você tiver bloqueios, será necessário se conectar com a natureza, fazer banhos de purificação, trabalhar nessas áreas que você está tendo bloqueios, fazer meditação. Quando você abre todos esses caminhos, a manifestação vem. Ok? Vamos. Eu vou tirar uma carta do oráculo Light and Shadow, porque como Vênus em Câncer pode ser muito sentimental. Vamos ver sobre o que o Light and Shadow tem para dizer. Estamos falando de uma manifestação aqui, pode ser uma manifestação espiritual, pode ser uma manifestação de relacionamento. Há algo aqui que é intrínseco, natural seu, que precisa ser manifestado. Mais uma energia, por gentileza. Geralmente eu não tiro 2 cartas de oráculo. E virou. Virou a carta da paz e do conflito. E é muito interessante nessa carta que você tem no background, no fundo, você tem uma casa de campo com o sol no fundo. E isso indica a paz. Quando você encontra a paz, quando você está em meio à natureza, quando você se conecta com a terra, quando você se conecta com a sua criança interior, com a sua espiritualidade. E então vem toda essa manifestação aqui que a gente já falou antes. O conflito consiste em estar preso em seus pensamentos, que às vezes são negativos e bloqueiam toda essa manifestação que você quer. Então tem a imagem de uma pessoa. Nós causamos os nossos próprios conflitos internos na nossa mente. Ao mesmo tempo que você pensa, eu quero isso, num segundo depois você já pensa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aquilo lá é difícil, aquilo ali vai demorar, eu ainda tenho que fazer aquilo. E aí a manifestação já foi por água abaixo, né? Desceu pelo ralo, porque você já meteu para um pensamento bom, 5 negativo. Aí não dá. Então existe esse conflito e essa paz que estão em duelo constantemente. E isso você tem simplesmente que não ouvir os pensamentos negativos que a sua mente fala. Foque no positivo. Foque no que te faz sentir bem. Como? Eu vou dar um exemplo. Você fala, eu preciso de dinheiro para pagar isso. Mas eu não tenho. Aí você vai ficar, mas eu não tenho, mas eu não tenho, mas eu não tenho. Você está focando no negativo. Como que você pode focar no positivo? Eu recebendo esse dinheiro, eu vou pagar isso, e esse dinheiro ainda vai dar para comprar aquilo lá, e eu vou ter aquele outra coisa que eu gosto muito, e eu recebendo esse dinheiro, dá para juntar ainda para pagar mais coisas, e o restante disso, eu ainda consigo economizar, ainda consigo investir, eu me sinto bem quando o dinheiro chega, porque o dinheiro chega até mim com facilidade, porque uma pessoa vai chegar até mim e vai me oferecer esse dinheiro, porque o dinheiro que vem até mim, ele vem porque ele tem um propósito a ser passado adiante. Pense dessa forma. Como você trabalha com o dinheiro? Eu me sinto bem com o dinheiro, eu me sinto feliz com o dinheiro. É só um exemplo. Mas isso é como você pode
Focar nas coisas positivas em vez das coisas negativas. Para cessar esse conflito mental e manifestar o seu eu natural. Vamos de... Vou tirar o Unfolding Path. Espero que você também goste desse tarô. Eu acho ele muito fofo. Energias disponíveis para o período de Vênus em Câncer, de 25, de 30 a 25. Uau! Pagem de Pentáculos. A segunda carta que caiu foi o 8 de Espadas. E o 3 de Copas. Aqui é claro que você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia de como gerar alguma coisa, você está, assim, excitado em colocar essa ideia para funcionar. Pode ser, muito provavelmente, que seja na área financeira material aqui. É algo que você... O pajem, ele não é só mensageiro. Talvez você receba uma mensagem de uma oportunidade na qual você deve investir, mas também pode ser que você tenha essa própria ideia e você queira arriscar, você está querendo, você está plantando uma semente aqui. E você está, assim, excitado em fazer isso crescer, germinar. É uma ideia única e que pode lhe gerar muita prosperidade, não só material, mas como também emocional. O 8 de Espadas mostra o tal do conflito que veio. Você está criando pelo em ovo. Você tem essa ideia, mas você está colocando 8 problemas para essa ideia. Você realmente quer manifestar essa ideia? Então, esse conflito aqui tem que cessar. Porque o 3 de Copas mostra que você vai ter sucesso aqui. É algo que você divide, pode ser algo que você coopere, tenha parcerias, mas é algo que você celebra. É algo que te traz abundância, felicidade, você celebra. É algo que está envolto no seu coração, é cheio de emoção. Vamos clarificar essas cartas. Vou clarificar com Light Seers. Pajem de Pentáculos. Clarificação para o Pajem de Pentáculos. Caiu o 7 de Espadas em reverso. O 7 de Espadas, muitas vezes existe uma interpretação talvez equivocada da carta. Não se fala em roubar algo, se fala mais em ser estratégico ou não e fazer algo para prevenir que algo ruim aconteça. O 7 de Espadas aqui, clarificando, Pajem de Pentáculos, mostra que você está
pensando de forma estratégica em como dar andamento nessa ideia, de como criar essa ideia. Você vê caminhos, você só não sabe ainda exatamente, talvez qual caminho seja melhor, qual estratégia seja melhor. Você está pensando talvez em criar uma determinada estratégia que você vai em direção a um florescimento, a um crescimento, a uma prosperidade disso que você está plantando. Clarificação para o 8 de espadas, vieram duas. Veio o carro. E veio o sol. Ah, que delícia. Você simplesmente decide agir, decide sair dessa prisão mental aqui. Você vai em direção àquilo que te ilumina, àquilo que te dá vitalidade, você vai em direção àquilo que está em ressonância com o seu coração. E você tem sucesso nessa caminhada. Você vai em direção à sua vitória. Isso que você, essa estratégia que você utiliza é uma estratégia positiva aqui. Você tem sucesso no crescer e na prosperidade dessa ideia que você tem. E por conta de que ela está intimamente ligada com o seu eu, com o seu coração. Mas você se liberta dessas espadas aqui, porém, isso requer de você movimento, uma atitude diferente e requer de você se abrir a um pensar diferente. Muito bom. Clarificação para o 3 de copas. Clarificação para o 3 de copas. Saiu o 8 de espadas. Você ainda não vê toda essa celebração, você ainda não vê toda essa comunhão, toda essa abundância, talvez uma parceria, você ainda não vê, porque você, como você estava preso ainda nesses pensamentos, a reflexão que você tem é que você está amarrada a uma situação, a algo. Então, essa abundância toda é algo que só vem depois que você fizer a ação de se abrir para a luz, de se abrir para o novo, talvez um novo insight, novas pessoas, talvez você abrir o seu coração para ter a coragem de ver aquilo que é necessário, você entendeu? Os medos e as frustrações que são necessárias encarar. É necessário aqui uma ação consciente. Essa ação consciente vai permitir que você chegue nesse 3 de copas, porque a visão que você tem é outra ainda. Apesar de você não estar amarrado ou preso, essas espadas aqui são mentais. Não há nada que bloqueie você fisicamente para que você chegue a essa comunhão e essa celebração disso que você inicia. Por isso que saiu a carta da manifestação com o espírito natural e o conflito e a paz. Você pode manifestar tudo aquilo com o poder do seu coração e da sua mente, mas você precisa cessar esse conflito mental que você tem para poder manifestar o que você quer. E vai ter sucesso. Bom,
Vamos tirar a Sibila? Vamos ver o que a Sibila tem para falar? Energias da Sibila. O que a Sibila tem para acrescentar? Energias. Vênus em Câncer, do que estamos falando? O que é necessário acrescentar? O que é necessário acrescentar? Ups. O advogado. A surpresa. O ladrão. O litígio, a briga, né? Mais duas energias, por gentileza. Mais duas energias, por gentileza. Saíram 3. O atraso. A perda de dinheiro. E a casa na cidade. Bom, a Sibila vem trazendo que você vai ter talvez uma surpresa com relação a um processo judicial que esteja correndo, ou você tenha uma surpresa, podem ser surpresas relacionadas a documentos, nesse caso aqui, um processo judicial, ou você tem uma surpresa com um comunicado que você recebe. E se for algo judicial, talvez seja referente à falta de mais documentos para esclarecer essa situação conflitante, esse processo. Esse processo, talvez ele precise de mais documentos ou provas que talvez tenham sido perdidas ou que alguém roubou, para esclarecer esse desentendimento todo. E isso pode acabar gerando todo esse processo que muito provavelmente é relacionado a um imóvel, a uma casa, pode ser a um setor de negócios, pode ser uma empresa. Então, talvez você, nesse período de 30/7 a 25/8, você receba uma notificação pedindo mais documentos, mais provas para esclarecer uma situação. E tudo isso causa um determinado atraso com relação a. E aí é aquela coisa, com Vênus em Câncer, você talvez veja essa situação daqui que você vai ficar pé da vida. Calma, calma. Não é uma situação legal, mas calma. Bom, essas são as mensagens para esse período. Eu vou fechar com uma carta do oráculo da manifestação, porque abriu com a carta da manifestação, eu vou fechar com o oráculo da manifestação. Espiritualidade maior, uma carta, por gentileza. Esse oráculo ele é especial e caíram várias, mas eu vou pegar a primeira que caiu. E a carta que caiu foi: acredite que você já recebeu. E fala: It takes no time for the universe to manifest what you want. Não há tempo para o universo manifestar o que você quer. Significa que o universo vai manifestar aquilo que você quer muito rápido. Any time delay you experience is due to you getting to the place of believing.
Todo o tempo de atraso que você experiencia é devido a você entrar no lugar de estar acreditando, sabendo e acreditando que você já tem. Isso significa que o atraso que você vê nas coisas acontecerem estão diretamente ligadas ao fato de que você ainda não está entrando, ou o tempo que demora para você entrar no eu acredito, que eu sei, que eu sinto, que eu já consegui, entendeu? It's your getting yourself on the frequency of what you want. Depende de como, do tempo que leva para você entrar na frequência do que você quer. When you are on that frequency, then what you want will appear. Quando você está na mesma frequência do que você quer, então vem até você. E a maneira mais fácil de você atrair aquilo que você quer é acreditar que você já recebeu. Como que você se sentiria? Sinta-se como se você já tivesse recebido isso. Talvez aqui no caso estamos falando de receber um imóvel. Como que o seu coração se sentiria? Como que você respiraria naquele dia? Como que você se vestiria naquele dia, sabendo que você recebeu? É essa a vibração que você tem que ter todos os dias e você vai receber. Eu agradeço por me ouvir.